sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso ColoCast. Eu sou a Isadora, eu sou aluna do meu projeto de iniciação científica e esse aqui é a pesquisa que a gente vai apresentar. Bom, a gente tem o prazer de receber o nosso professor, Dr. Rogério Saad. Ele é coloproctologista e ele é titular também no departamento de ortopedia e cirurgia. A gente trouxe ele aqui para explicar melhor sobre o assunto, né? Que é o câncer coloretal, que ele vem sendo o segundo mais comum na população brasileira. E a gente trouxe ele para falar um pouco mais sobre isso. Muito prazer, Rogério. Prazer, Isadora. É incrível ter você aqui participando do nosso projeto com a gente. Bom, eu queria começar a perguntar para você como que é a situação do câncer coloretal no mundo, a incidência dele no mundo. Legal. Antes de responder a tua pergunta, eu queria agradecer o convite e parabenizar você, sua orientadora, Cassiana, por tudo que vocês têm feito. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente levar a informação adequada. Hoje a gente vive um momento de ter tantas informações e nem todas elas são muito confiáveis. Então, acho que esse projeto é muito bacana. Queria agradecer a honra, o primeiro, né, para a gente estar começando, e o primeiro é sempre o primeiro. E acho que nada mais interessante de quando a gente fala dos tumores do colo e do reto é falar exatamente sobre a epidemiologia e tocar um pouco sobre a questão de prevenção. O que você tocou é super importante porque hoje a gente tem no mundo uma incidência cada vez maior do câncer coloretal. Então, para quem está em casa, qual que é a diferença de incidência e prevalência? Quando a analogia que a gente faz, você imagina uma banheira, a incidência é a água que está caindo do chuveirinho na banheira, e a banheira é a prevalência. Então, quanto mais caso novo a gente tem, a gente vai aumentando a prevalência. Então, em termos de dados mundiais, a gente tem 45 mil novos casos todo ano no mundo. Então, é uma quantidade muito grande de câncer coloretal. E como você falou, se a gente for olhar de todos os cânceres, ele está lá em terceiro, mas em termos de mortalidade ele é o segundo. Então é um dos cânceres que mais mata. Então acho que a gente tem uma apresentaçãozinha aqui em relação, em especial ao Brasil, que eu acho que seria a tua pergunta, né? E que não é diferente do restante do mundo. Então quando a gente olha, tirando o câncer de pele, não melanoma, então aquele câncer que quase todo mundo tem, ele é o número 1 de incidência. Depois vem próstata e colo e reto nos homens e nas mulheres o câncer de mama, de colo e reto depois. Então, se a gente tirar isso, ele é a segunda causa aqui, em termos de incidência no Brasil. Então, é uma quantidade muito grande de pacientes, cada vez maior. Isso que eu falei, a gente tem observado essa incidência aumentando ano após ano. Mas então, a gente pode perceber que ele tem, assim, ele é mais comum em homens e mulheres ou não tem essa... Dependendo, é uma pergunta bem interessante. Dependendo da onde, um pouquinho do país, pode ter pequenas diferenças entre homens e mulheres. Alguns ser um pouquinho mais incidente em mulheres, outros nos homens, mas de uma maneira geral está mais ou menos equilibrado. Então a gente não leva muito isso em consideração, tá? Uhum. Obviamente é diferente de outros tipos de câncer que tem, obviamente, em mulheres e em homens. Sim. Ele, assim, teve um aumento no diagnóstico da população mais jovem ultimamente, de acordo com as últimas pesquisas. Tem algum fator que seja, assim, essencial para que a gente possa analisar e falar assim, pode ser por conta disso? Excelente pergunta novamente. Quando a gente pensa que a gente tem cada vez mais indivíduos jovens, a gente tem que pensar quais são as causas que esse indivíduo jovem está desenvolvendo câncer. Quando a gente pensa na população mais idosa, fica menos difícil, porque ela está mais exposta ao longo da vida aos fatores que podem fazer com que aumente essa incidência. Quando a gente pensa em população mais jovem, tem que ver o aspecto muito da parte genética. E aí entra alguns fatores, pensando do ponto de vista de fatores de risco, que são os fatores modificáveis e os fatores dos quais a gente não consegue modificar. O modificável que pode estar correlacionado com esse aumento da incidência é principalmente a dieta de fontes de proteína muito manipulada, muito processada, que a gente observa isso cada vez mais, né? Só ver os fast food, o tipo de comida que as pessoas comem. Então, parte pode ser explicada por isso.
E você tem outros fatores, como estresse, sedentarismo, obesidade. Se a gente for ver a curva de obesidade na população geral, ela aumenta, e com isso outros fatores. Então, acho que comer errado ou uma quantidade de produtos muito industrializados passa a ser um fator de risco. E aí você tem os fatores nos quais a gente não consegue modificar, que é justamente o aspecto genético, algumas doenças, como as doenças inflamatórias intestinais. Então, esses fatores a gente não consegue modificar ainda. Então, a associação desses dois fatores de risco é o que leva esse aumento da incidência do câncer coloretal. Então, e essa incidência, principalmente aqui no Brasil, aumentou nos últimos anos, né? Sim. Isso acaba sendo uma preocupação como um problema de saúde pública, né? Como que esse câncer ele acaba afetando a saúde pública? Excelente. Quando a gente pensa nesse aspecto desse aumento da incidência, que tem a ver com esses fatores, isso vai gerar cada vez mais pacientes com câncer e isso passa a ser um problema de saúde pública. O grande problema do câncer coloretal é que ele é tratável basicamente cirurgicamente. E a demora no diagnóstico, ela passa a ser um fator cujo prognóstico seja pior. Então, se a gente imaginar que a gente tem o intestino é um tubo, esse tumor, à medida que ele cresce, ele não vai dar sintoma até ele estar ocupando ali uns 50%, 60%, 70% da luz. Então, quando a gente vai diagnosticar, muitas vezes ele já cresceu. Então, esse material que você está produzindo é super importante para a gente levar essa conscientização para as pessoas. Então, ver os fatores genéticos, se tem história familiar, o tipo. E hoje, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Organização Mundial de Saúde recomenda que a partir dos 45 anos, mesmo sem fator de risco, que já seja feita uma colonoscopia. Então, se você tem histórico familiar, a gente já começa esse rastreamento antes. Então, por tudo isso, é um problema de saúde pública, seja pela demora do diagnóstico, seja o diagnóstico mais tardio e o impacto desse diagnóstico mais tardio nas questões de prognóstico. Então, as pessoas, como eu falei, acabam morrendo por câncer porque já diagnosticou numa fase mais avançada. Então, sobre, assim, as medidas que a gente pode tomar como população, como, mesmo que tenha os fatores de risco que não são modificáveis, quais são as medidas que a gente pode tomar mesmo em relação a isso? Aí tem um aspecto muito interessante, né? Que primeiro, é conscientizar a população de que ela pode ter o risco de ter câncer coloretal. Quando a gente pensa, por exemplo, eu falo que as mulheres se cuidam mais que os homens, né? A mulher faz o exame de Papa Nicolau com uma certa frequência, faz mamografia com uma certa frequência. Então, a gente tem que colocar dentro desse radar o câncer coloretal. Então, primeiro, é isso que nós estamos fazendo, né? Divulgar e as pessoas entenderem. E aí, essa conscientização de alguns sintomas. Quais são os sintomas que podem justificar ou a necessidade de, por exemplo, de um exame de uma colonoscopia? É a presença do catarro, que a gente chama de muco nas fezes, uma quantidade maior, presença do sangramento, o intestino que às vezes funcionava de uma maneira e começa a funcionar de outra maneira em relação ao intervalo e à frequência, se o paciente faz esforço ou não. Obviamente que tem outras coisas que podem causar isso, mas esses são sintomas iniciais que podem ser importantes para a gente pensar. Do ponto de vista de rastreio, a gente tem o sangue oculto nas fezes, que é um exame bem interessante de ser feito como rastreio populacional. A grande desvantagem é que ele pode ser falso positivo ou falso negativo. Mas é um exame que pode ser feito, sim. E quando a gente pedir os exames de fezes, por exemplo, sempre vale a pena pedir o exame de sangue oculto para a gente ver e começar esse rastreamento. Não dá para a gente fazer colonoscopia em todo mundo, então, ainda. Obviamente que chegou aos 45, tem que fazer. Mas antes disso, a gente começa com outras formas menos invasivas e menos caras. A gente acaba tendo uma incidência maior no Sudeste, por exemplo, por ser um lugar que tem não mais acesso, mas sim mais conscientização dessa busca pelo rastreamento. E aí a gente tem aqui, São Paulo, que é mais ou menos igual ao restante, mas as taxas, principalmente nos estados do Sul e Sudeste, é maior essa incidência, essa prevalência. Pode ser, em parte, a questão do aumento realmente do diagnóstico, as pessoas têm eventualmente mais informação, ou a gente consegue fazer o diagnóstico mais vezes, ou até a questão, eventualmente, do acesso.
Mas mais importante que isso é a gente pensar nos hábitos de vida dessas pessoas de Sul e Sudeste. Se a gente pegar grandes capitais, né? Se a gente pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, como é que é a qualidade de vida dessas pessoas? Como é que é o estresse? Como é que é a alimentação? Vamos pegar o exemplo de um médico que está em começo de carreira. Ele não vai ter tempo para parar, fazer uma alimentação adequada, vai acabar comendo o que tem um fator de estresse, enfim. Então, todos esses fatores, e em especial o Sul-Sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas e industrializadas, onde a alimentação pode passar para os alimentos que eu falei, proteína de origem animal muito manipulada, muito processada, isso passa a ser um fator de risco. E tem mais um detalhe, né? O consumo da carne vermelha também. Quando a gente pensa em América do Sul, alguns países são mais incidentes. Uruguai, Argentina, porque eles têm o hábito de comer bastante carne. O sul do Brasil também, sudeste também. Então, esses fatores que são os modificáveis contribuem para esse número mais elevado na região sudeste. Então, professor, a gente tinha dito sobre a estimativa, né, em São Paulo, no Brasil todo, no mundo. A gente tem como ter uma noção e como é feita essa pesquisa da epidemiologia para a gente analisar como são os dados e como vai ser nos próximos anos? Isso é super importante a gente lembrar que são doenças que a gente tem que notificar e registrar, né? Então, quando a gente pensa nessa incidência, de onde vêm esses números? Desses registros disponíveis no SUS, principalmente em termos de Brasil. Então, à medida que a gente aumenta e o diagnóstico e esses pacientes passam por algum momento por algum serviço do SUS, isso é registrado. Isso tudo vai para a questão da onde a gente consegue fazer e tirar todos esses registros do SUS, que é um negócio maravilhoso e super grande. A gente fez isso para doença inflamatória, tirar os dados, extrair os dados. Quem faz isso no Brasil é o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, que tem esses acessos e faz toda essa análise. E lembrar que as doenças, de uma maneira geral, elas têm as suas curvas, né? Em alguns momentos, em alguns países, essa incidência ela está estabilizada. Em outros, ela ainda está aumentando. Então, é interessante observar do ponto de vista epidemiológico o comportamento das doenças. Então, câncer coloretal, os dados são tirados fundamentalmente desses aspectos e desses registros. Então, a gente já pode levar em consideração as campanhas de conscientização mesmo, né, para ajudar nessa coleta de dados da epidemiologia, para a epidemiologia ser analisada. E a atuação primária, você pode explicar para a gente mais ou menos como é a atuação primária em relação a isso, ao bem-estar do paciente que foi diagnosticado? Acho que são dois aspectos importantes. Primeiro, as campanhas de prevenção, né? Se a gente pensar e perguntar para qualquer leigo qual que é a campanha que ele lembra, ele vai lembrar do Outubro Rosa. E aí a gente tem o Março Azul, que é o mês do câncer coloretal. Então, essas campanhas mês a mês, elas são importantes para as pessoas se conscientizarem da doença e aí, a partir daí, utilizando a rede primária, o médico da rede primária pensar e tentar fazer o diagnóstico precoce nos pacientes baseado nos seus sintomas. Então, são dois aspectos. Cabe aos pacientes, à população de uma maneira geral, vou chamar de pacientes, ter a noção e frente a algum tipo de sinal ou sintoma procurar a rede básica. Aos 45 anos, que é a prevenção, ir para fazer a colonoscopia. Então, essa conscientização é importante para o indivíduo saber em que momento e frente aos sinais e sintomas que ele deva procurar a rede primária para aí dar sequência para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Então, as campanhas de prevenção são importantes para isso, pela sua divulgação, mas aí entra o papel da rede primária também, do médico que está lá frente ao paciente, fazer algumas perguntas e entender para tentar fazer o diagnóstico precoce o mais possível. Então, quer dizer que o rastreamento, os exames de diagnóstico precoce, não tem que ser necessariamente pedido por um médico. Ele pode ser, assim, você ir fazer de acordo com você atingir os seus 45 anos e atrás. O ideal é que seja feito na rede primária, que ele passe pelo médico.
o médico frente, primeiro, a sinais e sintomas que possam ser sugestivos, já fazer o exame, então não precisa esperar os 45 anos. Então, a campanha de prevenção mostra quais são os principais sintomas, e se eu não tenho sintoma, quando é que eu devo começar a fazer minha prevenção, tá? É igual mamografia, a partir de que idade que você faz a mamografia, a partir de que idade que você faz Papa Nicolau. Então, tudo isso na rede básica é muito bem estabelecido. Então é isso, a população tendo essa ideia, ela procura sim o médico da rede básica e a partir daí dá a sequência para a investigação. E esse paciente que recebeu o diagnóstico, como que isso afeta na vida dele? Então vamos lá, a ideia é fazer diagnóstico precoce, que isso muda o prognóstico do paciente e você aumenta a possibilidade de cura. A partir do momento do diagnóstico, a gente faz o que a gente chama de estadiamento. Entender aonde está a doença e se ela já disseminou ou não, que isso vai ter a ver com o prognóstico. Então, você imagine o impacto, primeiro, de um paciente saber o diagnóstico de câncer. A palavra câncer é sempre muito pesada. Câncer de mama, câncer de colo, câncer de pulmão, enfim. Então, isso gera um impacto muito grande, porque a palavra câncer está associado à morte. Né? Então, a gente conseguindo fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, se aumenta em muito a possibilidade de cura desse paciente. E a gente avalia essa porcentagem de cura em sobrevida após a cirurgia em 5 anos, que está diretamente relacionada com o estadiamento pós-cirúrgico. Então, o primeiro passo é saber falar sobre o diagnóstico de câncer para com o paciente. A gente pode ser de uma maneira muito direta, como a gente vê em filme às vezes, se eu tenho câncer, sua sobrevida é tanto, enfim. E tem abordagens diferentes, acho que cabe ao médico saber fazer essa leitura do paciente. Então, acho que é um dom, é algo que você exercita, que é importante. Então, o primeiro é falar sobre o diagnóstico. Segundo, entender tudo o que vai ser o tratamento do paciente, que, na maior parte das vezes, 95% das vezes, passa pelo tratamento cirúrgico. Então, é um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, que por si só tem todo o seu pré, intra e pós-operatório. E depois disso, o que vai acompanhar esse paciente durante os 5 anos? Então, você imagina que para cada momento dessa fase toda que eu falei, existe um impacto emocional para o paciente. E aí cabe a nós sabermos fazer essa leitura de cada um dos momentos e sempre estarmos receptivos ao paciente, entendendo muito do que ele quer saber. Muitas vezes o paciente te dá um limite até onde ele quer ir, o que ele quer saber ou não, outros querem saber tudo, e acho que a gente, como médico, tem que saber lidar com isso. E aí entra toda a equipe que atende os pacientes, que aí entra o pessoal da enfermagem, todo o cuidado da internação, do pós-operatório e de segmento dos pacientes. Então é um contexto bem interessante, com várias variáveis aí. Mas então é isso, apesar do câncer coloretal ele ser um problema de saúde pública, ele é uma oportunidade para campanhas de conscientização, prevenção, a reeducação alimentar e o rastreamento, que a gente pode salvar muitas vidas com esses fatores. Cuidar da saúde sempre vai ser o seu maior investimento. E com isso eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rogério, por ter participado aqui, aceitado o nosso convite. Foi uma honra te receber aqui. E compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que gostariam de receber essas informações, porque são informações que acredito que devam ser compartilhadas para que a informação salva muitas vidas, né? E é isso, gente. Até o próximo episódio. E agora eu vou deixar o professor dessa despedida. Eu queria agradecer muito o convite, parabenizar novamente todos vocês, toda a equipe, que eu acho que é fantástico, vocês que estão vendo o vídeo aí, da gente ter essa conscientização. Esse foi o primeiro de vários episódios, né? Obrigado pela honra de ter aberto esse. Espero que esse material ajude você que está vendo o vídeo a gente conseguir cada vez mais prevenir o câncer coloretal. Obrigado.